Olá, eu sou o professor Douglas Mota Xavier de Lima e na aula de hoje estarei discutindo um pouco do conceito de Idade Média. Essa videoaula procura ser uma espécie de introdução ao curso básico da graduação em História, de História Medieval, e tem como propósito oferecer um panorama do desenvolvimento conceitual desse termo, Idade Média, do que a gente conhece como Idade Média. Para iniciar a nossa conversa, eu vou ler um trechinho escrito pelo historiador francês Christian Amalfi, e acredito que esse trecho é provocativo e ele nos oferece um ponto de partida muito interessante. Abre aspas. A Idade Média não existe, é uma fabricação, uma construção, um mito, quer dizer, um conjunto de representações e de imagens em perpétuo movimento, amplamente difundidas na sociedade, de geração em geração. Fim de citação. Esse é um trecho do verbete Idade Média, do Dicionário Temático do Ocidente Medieval, em outra edição, Dicionário Analítico do Ocidente Medieval, organizado pelo Jacques Legoff e o Jean-Claude Schmitt. E nesse verbete, o Christian Amalfi se propõe exatamente a historicizar o conceito de Idade Média. Esse é um ponto de partida interessante para a nossa reflexão aqui, porque é importantíssimo entendermos que falar de Idade Média é pensarmos uma categoria em contínua construção de sentido e em constante movimento de apropriação e reapropriação ao longo dos séculos. Tradicionalmente, nos bancos escolares, nós nos acostumamos a pensar a Idade Média como um período histórico, uma era que começa no século V, termina no século XV, carregada de juízos de valores da nossa sociedade contemporânea, ocidental, e ao longo dessa aula a gente vai tentar problematizar e historicizar a construção desse conceito de Idade Média. Essa aula está dividida em ao menos 3 grandes temas. Em primeiro lugar, em grandes eixos. Em primeiro lugar, pensar a construção do conceito de Idade Média a partir do século XIV e o desenvolvimento da acepção negativa em torno dessa categoria Idade Média entre os séculos XVII e XVIII. No segundo momento, como segundo eixo, nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre a importância do século XIX, tanto em termos das visões românticas e um tanto idealizada, mas também das visões nacionalistas, mas pensar também a institucionalização da história e, consequentemente, da história medieval como uma área, como um campo de saber histórico. Por fim, pensar as múltiplas idades médias que se estruturam a partir do século XX e ainda já nesses 22 anos que já temos da virada do século. Então é importante a gente pensar como que as percepções sobre o medievo mudaram significativamente nesse período. Vamos lá para o nosso tópico 1. Pensar a construção do conceito de Idade Média. Aqui eu começo com mais um trecho interessante que eu acho que ele pode expressar muito bem o que eu quero problematizar e o que eu quero trazer nessa reflexão dessa videoaula. Cito aqui Jacques Legoff, abre aspas, a periodização da história jamais é um ato neutro ou inocente. A evolução da imagem da Idade Média na época moderna e contemporânea comprova isso. Por meio da periodização, expressa-se uma apreciação das sequências assim definidas, um julgamento de valor, mesmo que seja coletivo. Aliás, a imagem de um período histórico pode mudar com o tempo. Ponto, fecha aspas. Aqui cito
Legoff no livro A História Deve Ser Dividida em Pedaços, é uma obra de 2015. Então, a partir dessa reflexão do Legoff, que nos relembra, e algo que por vezes a formação escolar nos faz ter como algo despercebido, que fica um pouco implícito demais, e nós na academia sempre fazemos questão de tornar algo mais evidente, exatamente para a gente pensar em historicidade, é que uma periodização, classificar o tempo como Idade Média, não é algo natural, algo neutro. Ele é carregado de disputas sobre o passado, por vezes, e ideologias e assim por diante. Então é nessa perspectiva que vamos pensar a construção do conceito de Idade Média. A partir do século XIV, sobretudo nos meios intelectuais do humanismo, poetas e escritores cunharam uma série de termos para expressar o tempo, expressar e categorizar a sociedade anterior a eles e que os ligava a um passado glorioso da época greco-romana, que os ligava a autores como Cícero, Sêneca, Ovídio, Virgílio, Platão, entre tantos outros. Nesse movimento intelectual dos meios humanistas, começam assim a aparecer termos que remetem à existência de uma idade do meio, a um tempo médio que expressaria todos esses séculos de domínio do cristianismo e da Igreja Católica. No entanto, essas questões elas não estão generalizadas na sociedade nem nos meios intelectuais. Elas aparecem sobretudo nas discussões filológicas desses meios letrados, e especialmente nas discussões sobre o latim corrente e uma recuperação do latim clássico, o latim vulgar que se falava e que caracterizam a sociedade medieval, e o latim clássico que começa a ser resgatado e buscado por esses grupos. No entanto, essas discussões foram ganhando corpo, se cristalizando, e no século XVII nós temos de fato um momento marcante para a construção desse conceito, porque ali é algo que a gente pode chamar de um desejo de periodização. A história humana, como nos explica o Reinhard Koselleck, ela se desprende da história da salvação, e aqueles termos que já estavam minimamente presentes nas discussões humanistas, como Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, se transformam, ganham contornos mais acabados e se transformam na ideia que nós ainda hoje usamos muito, que é a divisão da história em idades. Está falando do século XVII, a divisão até esse momento era de uma história antiga, uma história medieval e uma história moderna. Depois ainda teríamos a construção de um modelo quadripartite, antiga, medieval, moderna e contemporânea. É no século XVII que se estrutura essa ideia de um tempo histórico humano, não mais ligado à história religiosa, e essa história dividida em etapas. Uma dessas etapas da história humana é a época, a Idade Medieval, caracterizada como o período entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, que se vivia à época. Então, o Koselleck nos fala de uma consciência de modernidade que se instaura e se estabelece uma classificação cada vez mais racional, não mais ligada, como eu já disse, à história da salvação, com a classificação do tempo. No caso, pensando aqui especificamente o nosso interesse da aula de hoje, o conceito de Idade Média. Nesse mesmo movimento, o século XVIII ele acentua já essa classificação existente, trazendo uma série de conotações negativas acerca do período conhecido como Idade Média. É nesse período que nós vamos ter então uma série de olhares anticlericais, anti-aristocráticos, e nós podemos lembrar das revoluções burguesas do período, que vão acentuar esse desprezo com um período classificado como medieval, chamado de uma série de acusações como uma época de
superstições, da tirania clerical, da anarquia feudal, um período de ausência de liberdade, ou seja, constrói-se a ideia de uma idade das trevas. Mesmo sendo breve essa explicação, acredito que você que está ouvindo essa aula já começa a associar que essas ideias tão negativas que se estabelecem no século XVIII, elas se enraizaram na sociedade burguesa como um todo, e até hoje nós continuamos, de certo modo, repetindo algumas ideias. Isso ficou cada vez mais evidente nesses anos pandêmicos que nós temos vivido, onde qualquer coisa que se faz, algum descaso de governos no Brasil e no mundo, foram chamados de práticas medievais, a pandemia, tudo uma volta ao medievo, essas ideias que vão remetendo a uma noção negativa de Idade Média, né? Para as revoluções burguesas, e assim eu concluo esse item, a Idade Média serviu de um contraponto perfeito, permitindo a exaltação dos valores iluministas, ao mesmo tempo que legitimava a ruptura revolucionária, né? O pensar aqui, então, essa construção é entender que o iluminismo foi uma ideologia de luta e, para se afirmar, ele desacredita, deslegitima um modelo social até então vigente, chamado cada vez mais como referências negativas em torno do medievo. Vamos assim então para o nosso segundo eixo da aula, que é pensar o século XIX. Falar do século XIX é falar de um período importantíssimo para as ciências em geral, para as ciências humanas e particularmente para a história e para a história medieval. Foi nesse século que uma série de movimentos também intelectuais, nós podemos classificá-los como movimentos do romantismo, vão estabelecer aí uma relação muito próxima com o passado medieval, relacionando então uma aproximação entre romantismo e nacionalismo. O medievo vai servir como uma referência para o nacionalismo dos estados europeus do século XIX, como uma origem das nações europeias. Nós vamos falar um pouco mais disso quando falarmos dos povos germânicos e dos reinos medievais, a ideia de raízes medievais que estariam já colocadas, raízes no caso também ligadas a povos, a culturas que recuariam, esses estados do século XIX, que essas raízes recuariam às proto-nações da Idade Média. Então essas discussões vão estar colocadas, alguns heróis nacionais vão ser muito valorizados nesse período. Talvez a maior expressão disso seja a figura de Joana d'Arc para o nacionalismo francês. Importantes homens da literatura vão escrever explorando temáticas relacionadas ao medievo, como Goethe, o Walter Scott, Victor Hugo, entre tantos outros. Então é pensar que o século XIX, por essa via, a via do nacionalismo e a via do romantismo, como uma idealização sobre o medievo, e o medievo que se liga com um passado dessas nações europeias. Por outro lado, tão importante quanto, mas nem sempre tão valorizado, eu gostaria de destacar também que o século XIX é um momento da afirmação da história científica. Em geral, nós falamos muito da história que surge na Grécia Antiga e não damos talvez tanta importância para essa história científica que aparece de fato no século XIX e que se estrutura de forma acadêmica. Então, nesse período que nós vamos ter a produção de uma série de coletâneas documentais, essa busca pelas fontes do momento ali da escola metódica, da valorização dos documentos, das histórias nacionais, uma série de políticas de memória relacionadas ao século XIX que vão envolver o medievo, museus, catedrais, preservação, arquitetura neogótica, uma série de elementos que vão expressar esse período, né? Então, até hoje, você que está ouvindo essa aula, se você quiser se dedicar à pesquisa histórica sobre a Idade Média, provavelmente
Você vai em algum momento usar edições documentais do século XIX, tendo aí um exemplo da importância do volume documental sistematizado nesse período. Gostaria ainda, para caminhar, para finalizar esse bloco, chamar a atenção que foi o século XIX que, em algumas outras dimensões relacionadas a essa institucionalização acadêmica da história e, consequentemente, da história medieval, elas vão ser importantes para a gente pensar também em caracterizar o desenvolvimento da Idade Média, não apenas agora conceitualmente, mas enquanto área, enquanto campo. Por um lado, é pensar a noção de evolução e de progresso, que orientava diferentes ciências, no caso também ciências naturais, as ciências humanas e a história. Por outro lado, pensar as demarcações entre essas disciplinas que estão surgindo, no caso especificamente a história medieval e a história moderna. E por fim, é pensar como que se organizam os currículos escolares e a Idade Média aparece neles. Em primeiro lugar, é destacar que nesse momento que se pensa as ciências e mesmo as ciências humanas e sociais numa perspectiva evolucionista, progressista de desenvolvimento, se entende que um termo-chave é o termo civilização. E é nessa discussão que se estabelece a história das civilizações como a história história de um desenvolvimento que passa da Mesopotâmia para o Egito, para a Grécia e para Roma. Nessa perspectiva, a história se orientaria por uma filosofia de desenvolvimento, de progresso, que é um desenvolvimento evolucionista da história. Nós já sabemos, essa é uma discussão que permeia todas as aulas mais introdutórias dos cursos de história, não apenas de história medieval. Eu remeto a essas discussões aqui nesse ponto da nossa aula, de forma muito breve, e pensar que, se por um lado a Idade Média expressa, de certo modo, um recuo do progresso, do desenvolvimento, da razão frente à fé, por exemplo, por outro, esse fio de desenvolvimento, ele também expressa muito a Idade Média, no sentido de que ele gradativamente sai do eixo asiático, sai do eixo do Oriente Próximo, com a Mesopotâmia, com o Mediterrâneo Oriental. Então ele sai da Mesopotâmia, do Egito, e ele vai se tornando cada vez mais europeu, com uma referência civilizacional que passa da Grécia para Roma, para uma Europa medieval centrada no modelo da França e da Inglaterra e da Europa Central, e dali ele segue numa epopeia das navegações e da colonização do mundo moderno. Então a gente tem que ficar atento também que essa referência de civilização muito forte no século XIX, se por um lado ela reforça uma ideia de um medievo que é um recuo civilizacional em geral, mas ele também, de certa maneira, reforça uma ideia de que a civilização se perpetua por meio da Europa, uma determinada Europa, no caso, sobretudo a Europa da França e da Inglaterra, como modelos do que acontece. Vide o conceito de feudalismo, que até hoje continua muito estruturante, mas ele é, em grosso modo, uma discussão que cabe se é que cabe a França e a Inglaterra. No segundo eixo que eu comentei, pensar a questão das periodizações, no século XIX também que se estabelece a importante referência do Renascimento. Até então essa discussão não estava colocada. Ali no século XIX, com Jules Michelet e principalmente com o suíço Jacob Burckhardt, que estabelece a noção de renascimento como esse momento de ruptura, como esse algo novo que surge para romper de forma abrupta com os tempos obscuros posteriores. Então, quando eu falava das periodizações, se por um lado nós temos os marcos políticos que caracterizariam o início do medievo, o fim do último imperador romano, o fim institucional do Império Romano no Ocidente,
nós temos agora uma grande ruptura cultural que se estabelece historiograficamente no século XIX, que é a noção de renascimento, especialmente em torno desses dois autores, Jules Michelet e Jacob Burckhardt. Por fim, indiquei aqui 3 consequências dessa institucionalização. Também assinalaria a questão do currículo, né? Se formam os currículos acadêmicos, escolares, as escolas públicas estão aparecendo. No caso do Brasil, o Pedro II, a escola está aparecendo na capital do Império, e esse modelo curricular francês da Revolução, ele vai se generalizar por uma série de países, e no caso do Brasil também, né? Então também destacaria isso como um complemento, saindo um pouquinho do nosso eixo principal de discussão, que é para falar que é nesse momento que se estabelecem os currículos, e os currículos das nacionais de história passam, grosso modo, a se dividir entre estudo das civilizações, no caso a história da civilização antiga, das civilizações antigas, da civilização medieval, da história moderna e da história do Brasil. Uma lógica que ainda hoje persiste em muitas discussões, que é uma história que traz a história da história antiga, passa para o medieval, e o Brasil ganha presença nessa discussão a partir do momento que começa a colonização, sempre com a perspectiva aqui de um eixo político que nos aproxima dessa grande narrativa eurocêntrica da história. Para finalizar essa aula, que é uma brevíssima introdução ao curso de História Medieval, pensando no conceito de Idade Média, um pouco do desenvolvimento dessa Idade Média ao longo do tempo, eu gostaria de destacar os últimos múltiplos olhares sobre o medievo no século XX e também nessas décadas iniciais do século XXI. Por um lado, quando eu falo aqui dos múltiplos olhares, eu gostaria de destacar, não vou me ater a essa questão agora, como que a Idade Média, isso já vinha pelo menos no século XIX e se afirma no século XX, ela ultrapassa com muito vigor os meios acadêmicos, alcançando o cinema, né, que ali está no final do século XIX surgindo, e o cinema ele vai representar muito ao longo de sua história o passado medieval, seja por filmes épicos ou atualmente por animações, ficções científicas. O gênero fantasia, né, da literatura que surge no século XIX, ele se afirma com Tolkien, por exemplo. Poderíamos também citar as Crônicas de Nárnia, uma série de outras obras que vão usar como referências medievais para construir universos fantásticos e mobilizar também uma construção do medievo. Mas podemos pensar a música, podemos pensar a arquitetura, podemos pensar uma série de movimentos, os quadrinhos, podemos pensar os jogos analógicos, atualmente os jogos eletrônicos, uma infinidade de expressões desse medievo que ultrapassa a academia. Um outro eixo que a gente poderia pensar nessas múltiplas idades médias, que também corroboram para construir um conceito de medievo compartilhado no século XX e também no século XXI, são os usos políticos da história medieval, né? Como eu assinalei no tópico anterior, ao longo do século XIX se afirma uma identidade das nações europeias em torno das suas raízes medievais. Isso se expressa de forma muito evidente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nas propagandas nazistas, na propaganda da União Soviética. Então são manifestações também dessa mobilização dos heróis nacionais medievais atualizados para as ações políticas dessa primeira metade do século XX. Mas saindo desses usos e abusos do medievo
não acadêmicos, ficando no meio intelectual, voltando para do nosso mundo da academia, eu destacaria que o século XX ele é importantíssimo por trazer, e aí que especialmente a gente sempre fala do papel da historiografia dos análises, trazer novas indagações, novas discussões, alargar a percepção sobre as fontes históricas, uma história-problema e relacionada ao medievo, né? Por mais que essa discussão ultrapasse e abarque todas as áreas da pesquisa histórica, a Idade Média sempre esteve presente na vanguarda dessas mudanças historiográficas. Então, por exemplo, quando falamos da primeira geração dos análises, nós podemos pensar no papel do Marc Bloch, medievalista, seus trabalhos sobre os camponeses, seu trabalho sobre a sociedade feudal e principalmente os reis taumaturgos, né? Sua obra comparativa sobre a monarquia francesa e inglesa. Mesmo Febvre, sendo um especialista em século XVI, ele traz uma série de discussões importantíssimas também para o período medieval, que abrem portas para uma série de investigações. Na segunda geração dos análises, geralmente citamos Brodel e sua importância para o mundo moderno, mas é na terceira, né, com Jacques Legoff, Jean-Claude Schmitt, Emmanuel Leroy Ladurie, entre tantos outros, que nós vamos ver o medievo ganhando destaque, se tornando as publicações dos historiadores best-sellers no meio comercial francês, o interesse das mídias por essa Idade Média revigorada da terceira geração que alcança o grande público. Então, um interesse muito grande, o medievo vai ser repensado, o medievo sai de uma história pensada quase que exclusivamente para reafirmar as raízes dos estados, das nações, uma história política factual, institucional demais, que visava recompor guerras, que visava recompor uma história diplomática desses reinos. Nós temos aí uma história cada vez mais no século XX aberta à média duração, à longa duração, a diferentes atores e sujeitos sociais, uma história dos anos 60 e 70 cada vez mais vista de baixo, uma história que vai pensar os gestos, uma história que vai pensar e repensar o diálogo com a antropologia para estudar o medievo. Então isso vai ter um impacto muito grande nessa revisão das discussões sobre o medievo, uma valorização do medievo e cada vez mais mostrando as contribuições que o medievo também trouxe enquanto experiência social. Óbvio que por vezes é muito difícil estabelecer uma análise sem cair nesses exageros de uma ultravalorização ou uma ultradepreciação, mas de fato que a gente pode usar como síntese que ao longo do século XX a historiografia resgatou o medievo das sombras e colocou o medievo na primeira fileira das pesquisas históricas, mostrando o vigor das possibilidades da investigação sobre a Idade Média, tanto de uma Idade Média identitária, entendida como, sim, raiz da civilização ocidental, mas também uma Idade Média da alteridade, né? Pensar essa Idade Média como a Idade Média do outro, uma sociedade que se comportava, pelo menos na Europa, com outras categorias sociais, com outras relações que estruturavam aquela sociedade. Essa aula é uma aula muito sintética e eu gostaria também de enfatizar que ao final do século XX essa valorização do medievo ela vai ganhar novos rumos, principalmente como a gente pode falar das viradas, né? A virada linguística, a virada cultural, o processo de descolonização afroasiática, as mídias surgindo. Então, dos anos 80 para cá, a história de gênero aparecendo, as pautas identitárias, as minorias sociais, tudo isso vai levar a história medieval, o conceito de Idade Média a ser questionado.
Então, atualmente, nós temos aí uma série de discussões aparecendo, uma revisão muito grande da historicidade do próprio conceito de Idade Média, as discussões sobre medievalismo, uma discussão para outros vídeos, aparecendo cada vez mais com força em diferentes historiografias, inclusive na medievalística brasileira, ou seja, nas pesquisas em história medieval feitas no Brasil. Nós vamos ter cada vez mais agora, recentemente, uma busca de uma Idade Média de histórias conectadas, uma Idade Média que rompa com perspectivas muito nacionais, uma história global da Idade Média, porque mesmo com todos esses avanços, a Idade Média continua muito associada com uma história europeia, e por vezes outras histórias sempre vinham a reboque das referências europeias. Então, se a gente for olhar, algumas discussões dos anos 80 ainda buscavam estabelecer o conceito de feudalismo e aplicá-los à América Latina, aplicar o conceito de feudalismo à África, à Ásia, o famoso Japão feudal. Então, essas questões caíram muito em desuso desde então, exatamente por uma série de questões, como eu citei agora há pouco. Então, hoje em dia, nós temos aí uma historiografia medieval que busca repensar os quadros cronológicos e principalmente os recortes espaciais, buscar leituras transversais, talvez propondo uma história do Mediterrâneo que aproxime o norte da África, da Europa e da região do Levante, uma história que articule o grande eixo da Eurásia, que são questões que nós vamos trabalhar ao longo do curso de História. Esse é um vídeo que eu faço principalmente aos meus estudantes da Universidade Federal do Oeste do Pará, mas fica aqui aberto a essa grande sala de aula que é o YouTube. Finalizei então esse último tópico. É isso, espero que essa aula tenha sido interessante, instigante, esclarecedora. Eu busquei fazer uma aula curtinha, como eu disse no início, que tem o objetivo de ser uma introdução ao curso de História Medieval. Deixo também um convite para você continuar acompanhando outras aulas do canal, outras aulas desse eixo de História Medieval. Nossa proposta da aula foi exatamente caracterizar como esse conceito de Idade Média, essa categoria chamada Idade Média, se construiu e como ela se desenvolveu ao longo do tempo, chamando atenção para alguns momentos: a construção do conceito no século XIV, a primeira estruturação da Idade Média como uma categoria do tempo, de uma classificação do tempo no século XVII, como que o século XVIII traz uma referência negativa. Então fechamos o primeiro bloco. No segundo bloco, pensar a importância do século XIX para essa estruturação do conceito de Idade Média de forma idealizada e nacionalista, por um lado, mas também todas as implicações da institucionalização da história medieval. Por fim, no terceiro bloco e último da aula, falei um pouquinho dos múltiplos medievos que se constroem a partir do século XX, também nesse século XXI, uma Idade Média cada vez mais aberta às novas demandas do nosso mundo ocidental. Obrigado, espero que tenha sido uma boa aula e os convido a seguir nosso curso, dê o like, compartilhe. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.